Você acorda, mas não se sente descansado. Você toma café, mas a energia dura pouco. O dia mal começou e o cansaço já pesa nos ombros, uma névoa mental que dificulta a concentração. Se essa sensação é familiar, saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem em um estado de fadiga crônica, acreditando que isso é apenas o novo normal. Mas e se a causa não for a falta de sono ou o excesso de trabalho? E se a resposta estiver escondida em um nível muito mais fundamental, dentro de cada uma das suas células? Estamos falando de uma fome oculta, uma carência que não ronca no estômago, mas que apaga lentamente a sua vitalidade. Ao longo dessa série, vamos desvendar essa causa. Se você quer entender a verdadeira raiz do seu cansaço e como revertê-la, inscreva-se no canal, pois a jornada que estamos começando pode mudar a forma como você enxerga a sua própria energia. O problema é que vivemos em um paradoxo moderno. Estamos superalimentados, mas subnutridos. Nossas dietas, muitas vezes ricas em calorias, são surpreendentemente pobres nos micronutrientes essenciais que governam nosso metabolismo. Décadas de agricultura intensiva esgotaram os minerais do solo, o que significa que as frutas e vegetais que comemos hoje não possuem a mesma densidade nutricional que tinham para os nossos avós. Some a isso o consumo de alimentos ultraprocessados, que não apenas carecem desses elementos vitais, mas muitas vezes podem até mesmo esgotar as reservas do corpo. Esse cenário criou uma epidemia silenciosa de deficiências minerais. E o primeiro e mais proeminente sintoma dessa epidemia não é uma doença específica com um nome complicado, mas sim essa sensação persistente e generalizada de exaustão. Um sinal de que o motor do seu corpo está funcionando com o tanque de combustível bioquímico na reserva. Para entender por que isso acontece, precisamos fazer uma viagem para dentro da célula. Pense no seu corpo como uma cidade movimentada, e em cada célula existem milhares de pequenas usinas de energia chamadas mitocôndrias. A função delas é uma só: pegar o alimento que você come e o oxigênio que você respira e convertê-los em uma molécula chamada ATP, a moeda universal de energia do corpo. Cada pensamento, cada batimento cardíaco, cada movimento muscular custa ATP. O que raramente nos contam é que o maquinário dentro dessas usinas de energia não funciona no vácuo. Cada etapa do processo de produção de ATP depende criticamente da presença de minerais específicos, que atuam como cofatores, as engrenagens e faíscas que fazem a máquina girar. Sem magnésio, por exemplo, a molécula de ATP nem sequer pode ser estabilizada e utilizada. Sem ferro, o transporte de oxigênio para a mitocôndria fica comprometido. Sem zinco e cobre, a defesa contra os danos oxidativos gerados no processo falha. É fundamental alinhar as expectativas. Este guia não é sobre uma solução mágica ou uma pílula milagrosa que vai resolver seu cansaço da noite para o dia. A fadiga é um sintoma complexo e multifatorial, podendo envolver questões hormonais, estresse crônico, qualidade do sono e muito mais. No entanto, a base de tudo, o alicerce sobre o qual toda a nossa saúde energética é construída, é a bioquímica mineral. Ignorar essa camada é como tentar consertar um carro sem verificar se ele tem óleo no motor. Nosso objetivo aqui é fornecer um conhecimento claro e acionável sobre essa fundação. Ao longo das próximas partes, vamos dissecar o papel dos minerais mais importantes para a energia, como o magnésio, o potássio, o iodo e o selênio. Vamos explorar como identificar possíveis deficiências e, mais importante, como restaurar o equilíbrio de forma segura e eficaz através de estratégias nutricionais e, quando necessário, suplementação inteligente. Portanto, o que estamos prestes a explorar vai muito além de simplesmente se sentir menos cansado. Trata-se de reabastecer o seu corpo no nível mais fundamental possível. Restaurar o equilíbrio mineral não impacta apenas a sua energia física, mas também a sua clareza mental, a estabilidade do seu humor, a força do seu sistema imunológico e a sua resiliência geral ao estresse da vida moderna. É um retorno aos princípios básicos da biologia humana. A questão que fica é: por onde começar? Com tantos minerais atuando em conjunto, como podemos saber qual deles é a peça que falta no nosso quebra-cabeça energético? Na próxima parte, vamos mergulhar fundo no primeiro pilar da energia celular, o mineral mestre, que participa de mais de 300 reações bioquímicas no corpo, o magnésio. Você vai descobrir por que ele é tão crucial e por que a sua deficiência é uma das mais comuns e impactantes do mundo. Você já se sentiu cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono?
Aquela fadiga profunda que não vai embora com mais uma xícara de café? Esse sentimento de estar operando com a bateria em 10% é frustrantemente comum, mas não é normal. A verdade é que para milhões de pessoas, a raiz desse cansaço persistente não está na falta de sono ou no excesso de trabalho, mas sim em uma crise silenciosa acontecendo dentro de suas células, a deficiência de minerais essenciais. Este vídeo é o seu guia antifadiga por minerais, um mapa para reabastecer seu corpo no nível mais fundamental. E se você está pronto para entender a verdadeira ciência por trás da sua energia, certifique-se de assistir até o final, pois cada parte se baseia na anterior para construir um plano completo e acionável. A relevância deste tema vai muito além de apenas se sentir menos cansado. A fadiga crônica afeta sua produtividade, seu humor, seus relacionamentos e sua capacidade de aproveitar a vida. Muitas vezes você busca soluções complexas, investigando hormônios, estresse ou até mesmo condições mais sérias, quando a resposta pode estar na fundação da sua biologia. Os minerais são os catalisadores, as velas de ignição, que permitem que seu corpo converta os alimentos que você come em energia utilizável. Sem eles, o motor do seu metabolismo simplesmente não funciona de forma eficiente. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para recuperar o controle da sua vitalidade e parar de normalizar o esgotamento. Neste guia antifadiga por minerais completo, vamos desmistificar o processo de produção de energia e focar nos 4 pilares minerais mais cruciais para combatê-la. Primeiro, vamos explorar o mineral mestre da energia, o magnésio, e por que sua deficiência é tão generalizada. Em seguida, mergulharemos no papel vital dos eletrólitos, como potássio e sódio, para a comunicação celular e a hidratação. Depois, abordaremos a dupla de minerais que governa a sua tireoide e, consequentemente, o seu metabolismo, o iodo e o selênio. Por fim, vamos unir tudo com estratégias práticas e seguras para você começar a restaurar seus níveis e sentir a diferença. Não haverá promessas milagrosas, apenas ciência bioquímica aplicada de forma clara. Este conteúdo é fruto de uma extensa pesquisa em literatura científica e bioquímica nutricional. Nosso objetivo é traduzir informações complexas em um formato que seja compreensível e, acima de tudo, útil para você. É importante ressaltar, como sempre, que esta informação é para fins educacionais e não substitui o aconselhamento de um profissional de saúde qualificado. A fadiga pode ter múltiplas causas e é fundamental que você tenha um acompanhamento médico. O que oferecemos aqui é uma camada de conhecimento que pode complementar sua jornada de saúde, dando-lhe o poder de entender o que acontece dentro do seu próprio corpo. Para realmente entender como consertar um problema, você primeiro precisa entender como o sistema funciona. Antes de falarmos sobre quais minerais tomar, precisamos responder a uma pergunta fundamental: como seu corpo produz energia? A resposta está em trilhões de pequenas usinas de força dentro de suas células, chamadas mitocôndrias. É aqui que a mágica acontece, mas essa mágica depende inteiramente de um fornecimento constante de matérias-primas específicas. Na próxima parte, vamos entrar nessas usinas de energia e descobrir exatamente quais são essas matérias-primas e por que a sua ausência causa uma pane geral no sistema, deixando você exausto. Bem-vindo à sua usina de energia interna, a mitocôndria. Imagine cada uma de suas células contendo centenas ou até milhares dessas pequenas estruturas, trabalhando incansavelmente para produzir a molécula de energia universal do corpo, conhecida como ATP. Tudo o que você faz, desde piscar os olhos até correr uma maratona, é alimentado por ATP. O processo de criação de ATP é uma linha de montagem bioquímica complexa, que transforma a glicose e as gorduras dos alimentos em energia pura. No entanto, essa linha de montagem não funciona sozinha. Ela precisa de operadores, de ferramentas e de engrenagens para que cada etapa ocorra de forma eficiente. E esses operadores no mundo da bioquímica são os minerais. Os minerais atuam como cofatores enzimáticos. Pense nisso da seguinte forma: uma enzima é um trabalhador na linha de montagem, pronto para realizar uma tarefa específica. O mineral cofator é a ferramenta que esse trabalhador precisa para fazer seu trabalho. Sem a ferramenta, o trabalhador fica parado e a linha de montagem para. O magnésio, por exemplo, é a ferramenta necessária para mais de 300 dessas etapas bioquímicas, muitas delas diretamente ligadas à produção de ATP. O ferro é crucial para transportar o oxigênio que alimenta a fornalha.
O zinco e o cobre protegem a usina contra os danos gerados pelo próprio processo de produção. Sem esses minerais, sua capacidade de gerar energia despenca. O problema é que o estilo de vida moderno e a nossa cadeia alimentar criaram uma tempestade perfeita para a depleção mineral. Nossos solos agrícolas estão cada vez mais pobres em minerais essenciais, o que significa que os vegetais e frutas que comemos hoje contêm significativamente menos nutrientes do que há 50 anos. Além disso, o consumo elevado de alimentos processados, ricos em açúcar e farinhas refinadas, não apenas fornece poucos minerais, mas também aumenta a necessidade do corpo por eles para metabolizar esses mesmos alimentos. Se você está gostando de entender a fundo a sua biologia, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos guias de saúde. Vamos usar uma analogia simples: construir uma casa. Os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras são como os tijolos, a madeira e o cimento. Eles são os blocos de construção brutos. Os minerais e as vitaminas, por outro lado, são os pregos, os parafusos, o martelo e a serra. Você pode ter uma montanha de tijolos, mas sem as ferramentas e os conectores para uni-los, você não consegue construir uma estrutura funcional e sólida. Da mesma forma, você pode comer calorias suficientes, mas se estiverem vazias de micronutrientes, seu corpo não consegue construir energia, resultando em fadiga estrutural e cansaço crônico. Agora que estabelecemos a base de por que os minerais são a peça central e insubstituível na sua produção de energia, podemos começar a explorar os protagonistas deste guia antifadiga por minerais detalhado. Com tantos minerais desempenhando papéis importantes, por onde começar? A resposta é começar pelo mestre, o gerente geral de toda a operação energética. Na próxima parte, vamos mergulhar fundo no mineral mais importante para combater a fadiga, aquele que é conhecido como a centelha da vida e cuja deficiência é uma das mais comuns e debilitantes do mundo moderno: o magnésio. O magnésio não é apenas um mineral, ele é o epicentro da produção de energia celular. Sua importância é tão fundamental que a própria molécula de ATP, a moeda de energia do corpo, só é biologicamente ativa quando está ligada a um íon de magnésio. Sem magnésio, o ATP é inútil. Ele está envolvido em literalmente todas as etapas do metabolismo da glicose, desde a sua entrada na célula até sua conversão final em energia dentro da mitocôndria. Portanto, uma deficiência, mesmo que leve, de magnésio significa que toda a sua linha de produção de energia está operando em modo de baixa eficiência, resultando diretamente em letargia, fraqueza e uma sensação persistente de esgotamento físico e mental. Mas o papel do magnésio na sua energia vai muito além da produção de ATP. Ele também é o grande mineral do relaxamento. Enquanto o cálcio é responsável pela contração muscular, o magnésio é responsável pelo relaxamento. Quando os níveis de magnésio estão baixos, seus músculos podem permanecer em um estado de contração sutil e constante, o que gasta energia e leva a tensão, câimbras e dores musculares, sintomas clássicos de fadiga física. No cérebro, o magnésio acalma o sistema nervoso, ajudando a regular neurotransmissores como o GABA, que promove a calma e reduz a ansiedade. Um cérebro deficiente em magnésio é um cérebro estressado, e um cérebro estressado drena sua energia mental rapidamente. Identificar uma possível deficiência pode ser um desafio, pois os exames de sangue padrão medem apenas o magnésio no soro, que representa menos de 1% do total do corpo. Sinais e sintomas são, muitas vezes, os melhores indicadores. Você sente câimbras nas pernas à noite? Tem espasmos musculares, como o tremor da pálpebra? Sente-se ansioso, irritado ou tem dificuldade para dormir? Deseja chocolate com frequência, que é uma fonte natural de magnésio? Todos esses podem ser sinais de que seu corpo está pedindo por este mineral vital. A dieta moderna, pobre em vegetais de folhas verdes, nozes e sementes, e rica em alimentos processados, é a principal culpada por essa deficiência generalizada. Restaurar seus níveis de magnésio começa com a alimentação. Foque em incluir alimentos como espinafre, couve, sementes de abóbora, amêndoas, abacate e chocolate amargo, com mais de 70% de cacau. Para muitos, a suplementação pode ser uma estratégia útil, mas é crucial escolher a forma certa, como o glicinato ou o malato de magnésio, que são mais bem absorvidos e gentis com o sistema digestivo. É fundamental, no entanto, discutir a suplementação com um profissional de saúde para determinar a dose correta para você.
Começar com a comida é sempre a abordagem mais segura e sustentável para reequilibrar seu corpo de forma gentil e eficaz. Contudo, o magnésio, por mais poderoso que seja, não atua no vácuo. Ele precisa de parceiros para realizar seu trabalho de forma otimizada, especialmente quando se trata de manter o equilíbrio elétrico do corpo. A energia celular não é apenas química, é também elétrica. Para que seus nervos disparem e seus músculos funcionem, você precisa de um gradiente elétrico perfeito através das membranas celulares. Isso nos leva diretamente ao nosso próximo pilar, a dupla dinâmica de eletrólitos, que funciona como a bateria do seu corpo. Na parte seguinte, vamos explorar como o potássio e o sódio governam sua hidratação e energia elétrica. A fadiga muitas vezes é um sintoma de desidratação celular. E a hidratação não é apenas sobre a quantidade de água que você bebe, mas sobre a capacidade do seu corpo de levar essa água para dentro das células. Essa tarefa é gerenciada pela dupla de eletrólitos, potássio e sódio. Eles trabalham em uma parceria delicada, conhecida como bomba de sódio-potássio, que cria um gradiente elétrico em cada célula do seu corpo. Esse gradiente é, literalmente, o que alimenta seus impulsos nervosos e contrações musculares. Um desequilíbrio com muito sódio e pouco potássio prejudica essa bomba, deixando suas células desidratadas e incapazes de se comunicar eficientemente, o que se manifesta como fraqueza, névoa mental e fadiga profunda. Por décadas, o sódio foi demonizado, mas a verdade é mais complexa. O problema não é o sódio em si, mas a sua proporção com o potássio. Nossos ancestrais consumiam uma dieta riquíssima em potássio, de plantas, e pobre em sódio. Hoje, fazemos o oposto. Comemos poucos alimentos ricos em potássio e uma quantidade enorme de sódio vindo de alimentos processados. O segredo não é eliminar o sal, especialmente se você for uma pessoa ativa que perde sódio pelo suor, mas sim aumentar drasticamente a ingestão de potássio. Isso restaura o equilíbrio da bomba, melhora a hidratação celular e tem um impacto direto e positivo nos seus níveis de energia. A aplicação prática deste conhecimento é simples e transformadora. O primeiro passo é reduzir drasticamente o consumo de alimentos processados e embalados, que são as maiores fontes de sódio de baixa qualidade. O segundo, e mais importante, é aumentar ativamente o consumo de alimentos ricos em potássio. Abacates, batata doce, espinafre, feijão branco, banana e água de coco são excelentes fontes. Em vez de temer o sal, use um sal marinho ou sal integral não refinado com moderação, pois ele contém outros minerais traço. Essa simples mudança na sua alimentação pode ser uma das estratégias mais eficazes deste guia antifadiga por minerais. Finalmente, não podemos falar de energia sem mencionar a tireoide, a glândula que funciona como o termostato do seu metabolismo. A tireoide produz hormônios que ditam a velocidade com que suas células queimam energia. Para funcionar corretamente, ela depende de dois minerais cruciais: o iodo, que é o bloco de construção dos hormônios tireoidianos, e o selênio, que é necessário para converter esses hormônios em sua forma ativa. Uma deficiência em qualquer um deles pode levar a um metabolismo lento e a uma fadiga avassaladora. Fontes de iodo incluem algas marinhas e frutos do mar, enquanto o selênio é abundantemente encontrado na castanha do Pará. Para concluir, restaurar sua energia a nível mineral é um processo de reabastecimento inteligente. Comece focando no magnésio com folhas verdes e sementes. Em seguida, equilibre sua bateria celular, aumentando o potássio de fontes como abacate e batata doce. Por fim, apoie sua tireoide com fontes de iodo e selênio. Este não é um protocolo rígido, mas um guia para reintroduzir em sua vida os elementos que a natureza projetou para nos dar vitalidade. Comece pequeno. Escolha um desses grupos de alimentos e adicione-o à sua rotina esta semana. Se este guia antifadiga por minerais completo foi útil para você, deixe um comentário dizendo qual mineral você vai priorizar e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa recuperar sua energia.